Eu quero compartilhar com você uma palavra hoje que Deus colocou em meu coração, na leitura bíblica. Irmãos, é tão importante você ler a Bíblia, irmão. É muito importante. Quando você lê a Bíblia, quando você lê a palavra, Deus vai falando ao seu coração. E na minha leitura, enfim, tenho lido e tenho percebido algumas coisas, e Deus me fez lembrar de algumas situações, e eu queria compartilhar com você hoje uma palavra, e o tema dela, você tem ali, eles perderam a direção. E é interessante que a Bíblia nos apresenta a história de muitos homens e mulheres que tiveram assim experiências maravilhosas, tiveram experiências, viveram situações inimagináveis, sabe, alcançaram posições, alcançaram vitória, sucesso de uma forma sobrenatural, e muitos deles marcaram o seu tempo e a sua geração, marcaram, eles passaram, eles deixaram marcas. Então, alguns foram muito além do seu tempo e da sua geração, alguns marcaram até nossas vidas hoje. Nós somos marcados hoje pela vida de Paulo, pela vida de, enfim, Davi, Moisés, José, enfim, sabe, nós vivemos hoje, sabe, experiências que foram ministradas em nosso coração a partir da vida desses homens que realmente foram usados por Deus. Só que a Bíblia, ela também conta, a Bíblia também fala acerca de alguns homens, e muitos inclusive, muitos homens que perderam, sabe, que se perderam na sua caminhada, se perderam na sua jornada, no seu, enfim, na sua vida, e se tornaram uma vergonha para o seu tempo, se tornaram uma vergonha para a sua geração, um mau exemplo, um fracasso, sabe, e com certeza frustraram, se tornaram homens frustrados e frustraram também projetos e propósitos. Mas é interessante que nós podemos aprender até com os fracassos, irmãos, amém? Quando nós olhamos para esses homens que fracassaram, nós podemos também aprender o que? A evitar. Aprender a evitar. Eu sempre digo assim que tem 3 tipos de pessoas, né? Vocês já sabem disso, as minhas ovelhas já conhecem essa minha fala, que eu repito muito isso. Tem 3 tipos de pessoas, o burro, o inteligente e o sábio. Como assim, pastor? O burro é aquele que apanha e nunca aprende. Não tem ninguém aqui, porque aqui todo mundo é muito sabido, né? Dá uma olhada do teu lado, só tem gente sabida aqui. Mas enfim, nesse mundão de 7 bilhões de habitantes, tem gente que é burra. Apanha e nunca aprende. Tem o inteligente é aquele que apanha e aprende. O cara levou uma só, pá, nunca mais eu faço uma dessa, né? Ele aprende. Esse é o inteligente. E o sábio é aquele que vê os dois apanhando e aprende. Ele não precisa passar por aquilo, né? Tem coisa que você vê e fala, meu, não preciso passar por isso. Mas é interessante que olhando para os fracassos desses homens, nós podemos aprender a evitar, a não repetir os erros e, consequentemente, não fracassarmos como eles fracassaram. Dentre tantos exemplos ruins, eu quero falar de 2 hoje. Sabe, 2 homens que eles tiveram uma trajetória parecida, mais ou menos igual. Eles foram homens que foram escolhidos por Deus para uma missão muito importante. Eles foram homens que eles se sobressaíram aos seus, como diria o pastor Iverson, né, aos seus pares, né? Eles se sobressaíram, né, o pastor Iverson fala bonito, rebuscado assim. Enfim, eles se sobressaíram aos seus contemporâneos, sabe, desfrutaram de um relacionamento com Deus, sabe, um relacionamento especial com Deus. Deus agia na vida deles, Deus falava com eles, enfim, mas eles fracassaram. Ambos fracassaram na missão que Deus confiou a eles. E o primeiro que eu quero falar com você hoje é um homem chamado Sansão. Todos conhecem a história de Sansão. A história de Sansão começa no capítulo 13 de Juízes. Eu quero abrir o capítulo 13 de Juízes aqui. Juízes é o 6º livro da Bíblia. Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, José, Juízes. Pegou aí, não? Juízes capítulo 13, versículo 5. Nós vemos Sansão, a história, o início da história de Sansão. E no versículo 5 do capítulo 13, nós vemos quando Deus, Juízes 13, 5. Nós vemos quando Deus fala com a mãe de Sansão. Eu não sei o nome dela, o pai de Sansão é Manoá, mas a mãe não diz o nome dela, mas é a mulher de Manoá. Mas Deus envia um anjo e fala com ela, e diz assim o versículo 5, o anjo falando para a mãe de Sansão: porquanto
ficarás grávida e terás um filho, e ele terá os cabelos longos, porquanto sobre a sua cabeça não passará navalha, pois o teu filho será consagrado a Deus como um nazireu desde o dia do seu nascimento, e ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel do jugo dos filisteus. Versículo 24 e 25, nós vemos ainda, mais uma vez, a confirmação. Depois desse tempo, a esposa de Manoá deu à luz a um filho, e pôs nele o nome de Sansão, e o menino cresceu, e o Eterno, o Senhor, muito o abençoou. E Sansão estava em Dan, no acampamento de Dan, entre Zorá e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito de Yahvé o dirigia. Irmãos, pensa num homem como esse, um cara que foi escolhido por Deus desde o seu nascimento. Pensa, um homem que foi escolhido por Deus, sabe, desde a sua concepção, antes da mãe dele, da esposa de Manoá ficar grávida, o anjo chega e fala: olha, você vai ter um filho, e ele vai ser alguém, sabe, que vai livrar o meu povo. Meu querido, minha querida, pensa comigo, é um homem que ele realmente, sabe, tem uma marca, um selo especial de Deus sobre a sua vida. No capítulo 14, versículos 5 e 6, a gente já começa vendo assim: então Sansão foi com seu pai e sua mãe para Tímna. Quando se aproximaram das vinhas de Tímna, de repente um grande leão partiu rugindo na direção onde ele estava. Foi então que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Contudo, não contou sobre o incidente, nem quanto à maneira como agiu ao seu pai, nem à sua mãe. Queridos, ele rasgou um leão no meio, sem nada, era um grande leão. Eu fico pensando o poder, a força desse homem. Eu fico pensando assim, sabe, como ele realmente tinha algo especial de Deus na vida dele. Amado, porque ele foi escolhido por Deus. Se você adiantar mais um pouquinho, capítulo 15, eu estou lendo só alguns versículos para a gente não ler todo o texto, porque eu sei que você já leu na sua casa todo esse texto, que é maravilhoso. Juízes 15, versículo 14 e 15, fala assim: então, na verdade, o povo lá se reuniu, falou: Sansão, os filisteus estão bravos, eles querem que a gente entregue vocês. Então entrega, pode me amarrar aqui, eu vou lá, vou ser prisioneiro dos filisteus. E daí Sansão foi amarrado, né, os próprios conterrâneos dele amarraram ele, e no versículo 14, assim: quando os homens trouxeram Sansão e se aproximaram da cidade de Lei, os filisteus partiram ao encontro do grupo aos gritos de vitória. Prendemos o campeão, prendemos o Sansão. Ao versículo 14, a parte B, fala: mas o Espírito de Deus veio sobre Sansão, e as cordas que amarravam seus braços se tornaram como fios de linho queimado ao fogo, e os laços que o prendiam se soltaram das suas mãos. Ao ver a carcaça de um jumento, imediatamente Sansão pegou a queixada do animal, e com ela matou 1000 filisteus. Irmão, pensa que homem brabo. Sabe quanto que é 1000? Aqui nós temos mais ou menos 250 pessoas, não tem 300 aqui. Então é 4 vezes isso aqui, ó. É 4 vezes o que nós estamos aqui reunidos. E Sansão, o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele arrebentou com os filisteus. Matou 1000 com uma queixada de jumento na sua mão. Querido, eu fico pensando, como que um homem desse pode falhar? Como que um homem desse, com o poder que tem, com a graça que tem, com o favor de Deus que tem sobre ele, como que ele pode falhar? Como que ele pode perder a direção, como é o título da nossa pregação hoje? Como que ele pode, um homem que desde o seu nascimento, ele foi gerado para ser um líder, um juiz, um libertador de Israel, o Espírito de Deus se movia, se manifestava na vida de Sansão, ele era usado como uma arma poderosa nas mãos de Deus. Mas só que tem um porém, amado. Com o passar do tempo, Sansão foi relaxando. Com o passar do tempo, Sansão foi dizendo: não, mas veja bem, eu sou escolhido de Deus, eu sou uma pessoa, sabe, mega forte, importante. E Sansão foi relaxando naquilo que Deus tinha proposto para ele. Olha, você vai ser um nazireu. O nazireu era um voto que a pessoa tinha que cumprir alguns requisitos, não podia tomar nada, sabe,
fruto da videira, nem vinho, nem suco de uva, nem comer uva, nem uva passa ele podia comer. Fazia parte do voto nazireu, não podia cortar o cabelo, sabe? Não podia chegar perto de corpo morto, morreu alguém, ele não podia tocar, porque ele era nazireu, ele tinha alguns princípios que Deus tinha estabelecido, porque lá em Lucas capítulo 12, versículo 48, a Bíblia fala assim, olha, a quem muito é dado, muito será cobrado. Tem um monte de gente que quer, eu quero Deus, eu quero isso, eu quero ter poder, eu quero não sei o quê, mas amado, a quem muito é dado, muito será cobrado. Sansão tinha como ninguém, ele era um homem poderosamente usado nas mãos de Deus, só que ele tinha que cumprir alguns requisitos. Tem um monte de gente, até na igreja, eu quero poder, tem uma musiquinha, eu quero esse poder, tá, você quer, amém, é bênção demais, mas, todavia, entretanto, contudo, porém, a quem muito é dado, muito será cobrado. E Sansão começou a relaxar, não, veja bem, eu sou o Sansão. Ele achou que não era importante cumprir ou observar alguns mandamentos que Deus tinha estabelecido. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O grande problema do homem é quando ele acha que ele é invencível, imbatível. Se não me engano, 1 Coríntios capítulo 10, se não me engano, versículo 12, fala assim, aquele que cuida estar em pé, aquele que pensa estar em pé, cuide que não caia. Aquele que pensa estar em pé, cuide que não caia. Amado, muitas vezes, sabe, nós achamos, eu já sou crente há tanto tempo, e eu já sou uma bênção, e eu oro, e a coisa acontece, e eu oro em língua, oro em 5 tipos de língua estranha, eu sou um poliglota. Amado, a pessoa às vezes começa a se achar, e a Bíblia fala assim, quem é o homem para que se lembre dele? O homem é como uma nuvem, que está aqui, da manhã não tem mais. O homem, a glória do homem é como a relva, sabe, amado? E Sansão, ele achava que porque Deus tinha escolhido ele achava que porque de repente Deus tinha falado, olha, ele vai ser um juiz, ele vai ser um líder, ele vai ser um homem poderoso nas minhas mãos. Por achar isso, talvez ele falou, não, veja bem, eu sou uma pessoa escolhida por Deus, eu não preciso obedecer tudo certinho. Posso desprezar umas coisas, irmão, cuidado, porque nós começamos a desprezar uma coisa aqui, uma coisa ali, um mandamento ali, um princípio ali, eu começo a desprezar, não, isso não é tão importante. Importante é você, né, fazer algumas coisas, mas tudo, querido, a Bíblia fala também assim, quem é fiel no pouco, o Senhor coloca sobre muito. Sabe, amado, Sansão, ele achou que porque ele era Sansão, ele podia então, sabe, relaxar com algumas coisas, e ele começou a dar brechas, ele começou a abrir brechas, sabe, começou a brincar com o pecado, ele começou, sabe, a flertar com o pecado, com as coisas que Deus falou, não faça, e aí começou a sua derrocada, aí começou a sua queda, aí começou, sabe, a sua caminhada para o fracasso. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, eu queria que você guardasse na sua mente isso. Ninguém acorda um dia e pronto, desviei. Acordei hoje e desviei. Não, querido. Sabe, o desviar, quando o homem começa a desviar, sabe, ele começa com uma coisinha aqui, quebra um princípio ali, uma mentirinha ali, sabe, um vacilo ali, e ninguém acorda, desviei hoje. Não, é devagarinho, é passo a passo. Sansão foi assim, ele foi, sabe, quebrando um princípio ali, mas veja bem, eu matei aquele leão, e daí nasceu mel lá dentro, eu vou lá pegar, mas não pode, cara, o leão está morto, e como você é um nazireu, você não pode tocar no morto. Ele foi lá e pegou o mel. Mas eu sou homem de Deus, mas você não pode casar com ninguém que não é do seu povo. Não, mas eu gostei daquela mulher lá, ela é demais, ela vai ser a minha deusa, então eu vou casar. Não, calma, cuidado. Sansão perdeu a direção, Sansão foi se afastando de Deus, ele começou devagar, um passinho aqui, um passinho ali, e ele foi se afastando de Deus. Eu digo para você, querido, querida, cuidado para você não se afastar de Deus, cuidado para você não se afastar das coisas do Senhor. Domingo eu não vou porque acho que está frio. Terça, mas terça é só Tadel. Célula, quarta, eu não vou porque eu não fui no domingo, daí vão ficar me perturbando porque você não foi domingo.
Sexta, culto de oração é só para os crentes, eu não vou porque eu já sou uma benção. Não precisa ir na culto de oração. Culto de oração é só para aquele povinho miserável que está precisando lá, tipo pastor Adilson, tipo irmão Elcio, só para os, sabe, só os que não, pastor Jefferson, só para aqueles que não. Sábado é dos jovens. Sábado dos jovens, adolescentes, deixa eles. Domingo, puxa, eu não fui domingo passado, eu não vou de novo. Assim acontece com muitas pessoas que não estão aqui hoje, porque se desviaram há muito tempo. Sabe, tem uma música que eu não sei, mas esses dias eu fui num lugar e ele estava cantando essa música de passito, passito, não sei o quê. Essa não está no meu esboço, mas eu sei que o pessoal acha muito engraçado, é de passito em passito que você vai desviando. Ó, um passito, outro passito, e quando vê, está abraçado com o capeta, beijando ele, chamando ele de meu amor. Querido, é seríssimo isso. Sansão perdeu a direção, ele perdeu a sua comunhão com Deus, ele perdeu a unção, ele perdeu, sabe, aquele privilégio que ele tinha de estar com o Senhor. Amado, ele se envolveu com prostituta, casou com uma mulher filistia, brincou com o pecado. E um dia, queridos, eu acho, para mim, é o versículo mais triste da Bíblia. Para mim é o versículo mais triste da Bíblia. Juízes capítulo 16, versículo 20. Para mim é um versículo, quando eu estava lendo, quando eu estava lendo esse texto, quando parou nesse texto, eu chorei, irmãos. Falei, cara, que tragédia. Que tragédia. Juízes capítulo 16, o versículo 20. Então Dalila o chamou, Sansão, vê, os filisteus estão voltando. Acordando Sansão do sono, ele disse, sairei e me livrarei deles, como das outras vezes eu fiz. Entretanto, ele não tinha percebido que o Senhor já não estava mais com ele. Ah, querido, que tragédia! Sabe, ele não percebeu que Deus não estava mais com ele. Ele não percebeu, ele foi brincando com o pecado, e ele não percebeu que Deus tinha se retirado. A tradução da King James fala assim, e ele não tinha notado que o Senhor já se havia retirado dele. Querido, pensa numa tragédia, um homem de Deus que perde a Deus, um líder, um juiz, um príncipe de Deus que perde a Deus, ele perdeu Deus. Deus falou, não dá mais. E Deus se retirou dele. Amado, é terrível, porque esse homem que era para ser realmente um gigante, um herói, esse homem que era para ser, sabe, alguém que fosse usado poderosamente nas mãos de Deus, para definitivamente dar vitória para Israel, sobre os filisteus. O texto fala que Sansão foi preso, teve os olhos vazados, foi colocado no cárcere, sabe, para fazer o trabalho dos animais no cárcere, empurrando o moinho, trabalho que os animais deveriam fazer. Ele que foi gerado para ser, sabe, um campeão, um herói, ele que foi gerado para ser, sabe, um líder, agora humilhado. Irmão, não brinca com o pecado, querido. Não brinca com o pecado. Se você olhar a história de Sansão, Sansão vai brincando com o pecado, e a Dalila, como é que é? Não, a minha força é assim, e assado, mentindo, e tal, e de conversinha. Irmão, sabe, fuja de toda a aparência do mal. Fala para esse irmão que está do teu lado, fala, o inimigo quer te derrubar, o inimigo ele quer acabar com você, ele quer destruir a sua vida. E o diabo não brinca de ser diabo, mas tem muito crente brincando de ser crente. O diabo não brinca de ser diabo, mas tem um monte de crente que brinca de ser crente. E quando o negócio fica ruim, ah, Deus, e daí? Sabe, amado, esse homem que era para ser um campeão, um herói, ele foi usado para divertir os inimigos do povo de Deus. Fizeram uma arena, fizeram lá, vamos brincar com Sansão, o cara que era o bonzão, vamos divertir com ele agora, vai ser o palhaço, pinta ele de palhaço, bota umas orelhas nele, vai lá, pinta ele de palhaço e vamos dar risada dele, porque o que o diabo quer fazer conosco é isso, sabe, é roubar toda a honra que Deus nos deu, é tirar de nós daquilo que o Senhor nos deu, sabe, o que fizeram com Sansão foi justamente isso, e você, no final, vê que a história, Sansão fala, Senhor, mais uma vez, só mais uma vez, me ajuda. E Sansão morre.
sabe? Mata os seus inimigos ali naquela arena. Mas, querido, não era esse o fim que Deus tinha para ele. Sabe, não era esse o fim que Deus tinha para Sansão. E eu queria que nessa noite você pudesse pensar, como você tem caminhado, amado? Você tem brincado com o pecado, você tem flertado com o mundo, flertado com as coisas. Não, mas o meu olho está vendo, mas ninguém está vendo. Ah, mas eu estou... Irmão, para. Não brinca com o pecado, não brinca com o diabo, não brinca de ser crente. O segundo personagem que eu quero trazer para você hoje, o tempo está nos pedindo para encerrar quase. O segundo personagem também foi escolhido por Deus para ser um rei. E o texto fala que ele era o maior entre os seus irmãos. Ele era o mais imponente. 1 Samuel, capítulo 9. 1 Samuel, capítulo 9. É a história de um homem chamado Saul. Saul, há quem diga, não, mas foi o povo que escolheu Saul. No texto que eu leio aqui, 1 Samuel capítulo 9, versículo 2, depois 16, 17, ele nos fala que Deus escolheu. O povo pediu, mas no capítulo 9 diz assim, tinha ele, capítulo 9, versículo 2 de 1 Samuel, fala do pai de Saul e fala, tinha ele um filho chamado Saul, um belo jovem, nenhum outro havia entre os filhos de Israel mais bonito do que ele. Os rapazes mais altos chegavam apenas à altura dos seus ombros. Versículo 16 e 17 fala assim, Deus falando, amanhã por volta dessa hora, enviar-te-ei um homem da terra de Benjamim, unge-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo do domínio dos filisteus, porque tenho observado o sofrimento do meu povo e tenho ouvido os seus pedidos de socorro. E assim que Samuel fixou os olhos em Saul, o Senhor lhe deu a entender, é precisamente este o homem de quem eu falei, é ele quem governará sobre o meu povo. Irmãos, Deus escolheu Saul para ser o primeiro rei de Israel. Deus escolheu Saul, imagina, sabe, a honra de governar o povo de Deus. Imagina a honra de ser escolhido por Deus para governar aquele povo, aquela nação escolhida por Deus. Amado, é um privilégio. Mas a exemplo de Sansão, Saul também começa a desprezar as coisas de Deus. Irmãos, nós vivemos num tempo hoje em que as pessoas estão desprezando as coisas de Deus. Despreza a oração, despreza a leitura da palavra, despreza a santidade, despreza, sabe, enfim, a humildade, despreza os princípios básicos e elementares da fé. E Saul começa também, a exemplo de Sansão, começa a desprezar as coisas de Deus. Deus falou assim, olha, é assim que você faz. Aquilo que Deus tinha dito, olha, você tem que ser santo. Mas Saul fala, mas não é bem assim, eu sou o rei, eu fui escolhido, eu posso fazer do meu jeito. Sabe, quando um rei ia para a guerra, o sacerdote, ele oferecia o sacrifício. Quando o rei ia para a guerra, o sacerdote, sabe, ele ia lá e ele preparava o sacrifício, oferecia sacrifício a Deus, pedia, sabe, a direção de Deus, a bênção do Senhor, e eles iam para a guerra. E Samuel então falou, então Saul, você vai para a guerra, eu vou aparecer, eu vou chegar lá no dia aprazado para a gente fazer o sacrifício. Mas chegou lá, Saul falou, sabe uma coisa? Samuel está demorando, Samuel está meio velho já, Samuel não é tudo isso, o rei sou eu. Que Samuel, que pastor, que discipulador, que líder que nada, eu sou sabido, sou inteligente, sou bonito, a Bíblia fala o mais bonito de todos, eu sou o cara, por que eu vou ficar esperando um velho gagá chegar e me... Não, eu sei fazer, irmão, cuidado, você pode saber fazer muito bem, mas se Deus não mandou você fazer, não faça. Saul acha, não, mas veja bem, o povo está dispersando, eu vou fazer isso, imagina, eu vou fazer isso, eu vou fazer o sacrifício. E foi assim que Saul também perdeu a direção, irmãos. É interessante que Saul se perde na religião. Saul se perde, se você olhar os pecados de Saul, sempre está relacionado às coisas de Deus. Como rei, talvez é um bom rei, um bom campeão, um guerreiro, um cara que ele era bom. Eu gosto muito da história de Saul, quando ele derrota os amalequitas lá, e ele vai e vence, e enfim, mas ele começou a se envolver e começou a se perder na religião.
ele começou a fazer o que não era para fazer, ele fez uns votos, ele estava lá, eu vou decretar um jejum agora, todo mundo vai jejuar e pronto, e quem não jejuar vai morrer, mas ele não avisou ninguém. O filho dele lá, o Jonatas, foi lá e estava caminhando e encontrou um favo de mel, comeu um pouco de mel, e agora, o rei falou, vai morrer, mas é meu filho, né, presta atenção, Deus, falei aí, mas, o senhor sabe, né, eu falei da boca para... Irmão, cuidado, tem gente que fala coisa e acha que não dá nada, não usa o nome de Deus em vão, cuidado com as piadinhas envolvendo Deus. Pergunta para Deus, Deus, você quer participar dessa minha piadinha aqui? Deus, você quer participar do meu grupo de WhatsApp, irmão? Tem grupo de WhatsApp que você tem que fugir, que é coisa de... Nem o inferno participa de uns aí. É tão terrível que... Pergunta para Deus, Deus, o senhor participaria do meu grupo de WhatsApp? Deus, senhor, posso adicionar o senhor aí? Se não, fuja. Saul foi fazendo umas coisas que sabe, não era para fazer. Daí Deus fala, Saul, então tá bom, você vai lá, vai matar os amalequitas, vai destruir, porque esse povo é um povo inimigo do meu povo, e vai e acaba com tudo. Saul foi, só que ele viu umas ovelhas gordas, uns boi gordos, ele viu o rei, falou, cara, os caras famosos aí, da mídia aí, da moda que eu estou vendo, eles têm um rei de escravo deles, então eu vou pegar o rei dos amalequitas e vou colocar como meu escravo. Vou pegar essas ovelhas, esse boi, eu vou sacrificar para Deus, porque, né, Deus mandou matar, mas eu quero fazer diferente. Irmão, cuidado. A Bíblia fala lá em 1 Samuel, capítulo 15, quando Saul faz tudo isso, quando Saul erra, quando Saul, desobedece à voz de Deus, quando Deus manda fazer uma coisa, Saul faz outra, e diz assim no capítulo 15, versículo 22, que Samuel chega, e Samuel fala, cara, você agiu loucamente, por que você fez isso? Contudo, Samuel declarou a Saul, porventura tem o Senhor mais prazer em sacrifícios, em holocaustos, do que naquele que o obedece à sua palavra? De modo algum, porque obedecer é melhor do que sacrificar, e ser submisso de coração é mais importante do que oferecer gordura de carneiros. Amado, sabe, o que Samuel fala para Saul, fala, olha, é melhor obedecer, querido. Você precisa obedecer, não é ficar inventando coisa, não é ficar, floreando os negócios, não, obedece ao Senhor. Saul se perdeu, Saul perdeu a direção, quando ele quis fazer as coisas do seu jeito. Tem um monte de crente hoje, aqui não, que aqui é tudo abençoado, mas tem um monte de crente, que quer fazer as coisas do seu jeito, quer servir a Deus do meu jeito, eu quero servir a Deus do meu jeito, eu quero servir a Deus só no domingo, fiz um contrato com Deus, domingo eu sou teu, para sempre teu, domingo, desde que o culto não acaba muito tarde, mas domingo, Senhor, aquela horinha e meia é tua, e o resto? E a segunda? E a terça? E a quarta? E a quinta? E a sexta? O sábado? O domingo de novo? Sabe, irmão, Saul, ele quis dar para Deus porções da sua vida, parte, alguma coisa, e ele perdeu a direção e por fim fracassou. Ele consultou uma médium, uma vidente, ele saiu procurando Deus no meio, das coisas erradas. E sabe o fim de Saul, né? Saul se suicidou. Ele foi tão abalado, ele foi tão fundo no seu poço, que chegou um momento que ele falou assim, não, eu vou me suicidar. E Saul se suicida. Sabe, amado, em ambos os casos, o que eu vejo é que esses homens foram deixando Deus de lado. Em ambos os casos, o que eu vejo são homens que foram, se enchendo de orgulho, de vaidade, achando que eles eram melhores do que os outros, e eles foram deixando as ordens de Deus de lado. Em ambos os casos, o que eu vejo são homens que estão dando brecha, dando lugar ao diabo, servindo, a Deus e tentando servir a Deus e ao diabo junto. Mateus capítulo 6, verso 24 fala assim, não podeis servir a dois senhores, porque ou você há de odiar a um e amar ao outro, ou desprezar a um e reverenciar a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amado, é sério demais essa palavra. Nós não podemos viver cocheando entre dois caminhos, diz a palavra. Infelizmente, nós vivemos um tempo hoje em que muitas pessoas deixam Deus de lado, deixam as ordens de Deus de lado, deixam os mandamentos do Senhor de lado, se contaminam com tudo que há de errado e, consequentemente, acabam fracassando. Daí você pergunta, pastor, mas qual que é a solução para que a nossa história seja diferente?
Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Mateus 6,33 é a síntese da vida cristã. Mateus 6,33 é quando você realmente, sabe, em tudo que você vai fazer. Eu falei aqui de você convidar Deus, perguntar para Deus se Ele participa do teu grupo de WhatsApp. Mas querido, sabe, em tudo que você vai fazer, pergunta para Deus. Deus, o Senhor está nisso. Deus, o Senhor está comigo nessa, o Senhor vai comigo nessa empreitada. Mateus 6,33 fala, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Meu amado, minha amada, Saul era para ser um baita de um rei, porque o rei, a linhagem dele era eterna, os filhos deles, sabe, mas Deus falou, não dá, tira Saul, tira. Encontrei um homem segundo o meu coração, e Deus então levanta Davi. Sansão, não dá, Sansão, não dá, você está brincando. E nessa noite o Senhor diz para você, até quando você vai ficar brincando com as coisas do Senhor? Até quando você não se importa com aquilo, sabe, que você tem praticado no dia a dia, e que tem ferido o coração de Deus? Até quando você vai continuar dando brechas no seu trabalho, sabe, na sua intimidade? Até quando? Nessa noite, amado, eu tenho plena convicção que Deus tem levantado aqui muitos homens e mulheres para serem seus soldados, seus guerreiros, homens e mulheres que vão marcar a geração, que vão fazer toda a diferença. Eu creio nisso, mas eu também sei que o diabo tem tentado, sabe, incutir na mente, sabe, jogar pensamentos assim, não precisa ser tão assim, não precisa ser tão crente, a gente está no século 21, não precisa ser tão fiel, não precisa ser tão leal, não precisa amar tanto, não precisa ir tanto na igreja, não precisa orar tanto, não precisa ler a palavra. Mas hoje o Senhor te diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. O coração de Davi era um coração segundo o coração de Deus. Ele errava, sim, nós erramos, mas ele prontamente se arrependia, pedia perdão para Deus, ia para o Senhor, falava, Senhor, eu pequei, tem misericórdia de mim. Davi, ele ia para o Senhor, ele falava, Senhor, dá-me de novo a alegria da salvação. Tem gente que perdeu a alegria de ser crente faz hora, e é crente porque quem já pisou no Santo dos Santos, como diz aquela canção, não sabe viver em outro lugar. Mas nessa noite o Senhor diz para você, eu tenho planos e projetos para a sua vida. Eu quero te levantar como um campeão, um guerreiro, um líder, um homem, uma mulher de Deus. Até quando você vai ficar brincando com as coisas do Senhor e achando que do seu jeito está dando certo? Feche seus olhos se você pode. O selo de Deus na sua vida de Sansão foi tão tremendo. O chamado de Deus para Sansão foi tão tremendo. Mas Sansão desprezou. O chamado de Deus para Saul, querido, foi maravilhoso. Saul começou bem. Saul foi, sabe, os primeiros 2 anos de reinado de Saul foram bons. Mas depois de 2 anos ele começou a afrouxar. Talvez tenha áreas da sua vida que você tenha afrouxado. Já não ora mais como orava. Não acorda de madrugada para orar, não lê a palavra, não jejua, não busca, não se consagra, não ama, não perdoa, não se humilha. Carabassore canta lá manarabaxê. O Senhor tem te chamado, meu amado, para estar num nível mais profundo de intimidade com Ele. O Senhor tem te chamado para viver algo muito maior do que você tem experimentado. O Senhor tem nos chamado enquanto igreja, e o Senhor disse, esses dias o Senhor mais uma vez confirmou em nosso coração, que Ele tem nos chamado para, sabe, subir mais um degrau, maturidade. Mas nessa noite, eu queria perguntar para você, em quais áreas você tem brincado com as coisas do Senhor? Sabe, em como você tem reagido às Dalilas que se apresentam? Sabe, as situações que envolvem relacionamento com Deus, como você tem agido? Vou pedir para você ficar de pé, e nós vamos orar nesse momento. Eu creio que essa noite Deus quer, sabe, restaurar, e Deus quer fechar brechas, e Deus quer que você possa se posicionar e falar, Deus, eu não quero acabar como acabou Sansão, os olhos furados, perdeu a visão, perdeu toda, sabe, toda a honra que Deus lhe tinha dado, perdeu tudo, querido, a unção, perdeu a intimidade com Deus, perdeu tudo.
Eu não quero que você acabe como Saul, que a única opção que Saul viu naquela hora foi se jogar sobre uma espada. O Senhor te chamou, e a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 8, que o Senhor te chamou para você ser mais que vencedor. Porque nada pode te separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nem a morte, nem a tribulação, nem a espada, nem o perigo, nem a fome, nem a nudez, nada. O que é que você precisa nessa noite consertar? Saul e Sansão, se eles tivessem a oportunidade de ouvir uma palavra, de realmente consertar, talvez o seu fim teria sido diferente. Mas eles perderam a direção. Eles perderam a direção quando eles começaram a se afastar de Deus. Eu queria convidar você nessa noite que quer se aproximar mais do Senhor, quer vir mais perto dEle, que quer fechar brechas na sua vida, talvez é na sua, na sua vida profissional, talvez é na sua casa, talvez é no trânsito, talvez, enfim, é suas redes sociais, talvez é você, na internet. Brechas estão abertas, e nessa noite o Senhor te chama, e fala, vamos fechar. O que você deve fazer? Peça perdão para o Senhor. 1 João capítulo 1, versículo 9, fala, olha, se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo, para nos perdoar de toda a iniquidade. Nessa noite, eu queria chamar você para vir aqui à frente, eu queria que você pudesse realmente, falar, Deus, eu quero nessa noite fechar as brechas. Eu não quero chegar ao ponto de Sansão, não quero chegar ao ponto de Saul, eu não quero chegar ao ponto, Senhor amado, de ver o fracasso se estabelecendo na minha vida. O Senhor te chama nessa noite, vem aqui em nome de Jesus.